Boa noite, todas as pessoas presentes, as que nos assistem pela transmissão ao vivo. Em nome da Faculdade de Educação, quero agradecer a presença de todos aqui e especialmente a presença da professora Judith Mckenzie, da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, com quem já vimos trocando muitas mensagens, na expectativa de poder realizar trabalhos de pesquisa em conjunto. Nós estamos buscando firmar um acordo entre as duas universidades, né, entre a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e a Universidade do Cabo, na África do Sul, de maneira que nós possamos avançar tanto nas trocas, né, de experiências entre estudantes de graduação e pós-graduação, assim como na produção de pesquisas em colaboração. A professora Judith é uma querida companheira das discussões dos estudos da deficiência. Ela chefia o departamento que envolve os estudos da deficiência na pós-graduação na Universidade do Cabo. Já foi premiada pela Unesco pelos seus trabalhos em direitos humanos. E para nós é uma honra poder ouvir hoje o desenvolvimento dos seus estudos sobre educação inclusiva na África do Sul. E, para pensar a educação inclusiva, nós temos que nos localizar nas discussões sobre educação nesse país, com sua história, com sua cultura e seus desafios. Então, vou passar imediatamente a palavra à professora Judith, agradecendo-a mais uma vez e renovando a expectativa de que possamos desenvolver, a partir da noite de hoje, mais intensamente os trabalhos em colaboração entre nossos dois países. O que esperamos hoje é que o Oceano Atlântico fique pequeno diante da nossa vontade de colaboração. Bem? Esqueci uma coisa importantíssima. Esqueci de agradecer as nossas tradutoras, intérpretes de hoje, Larissa Ornelas e Isabel Rodrigues, que são pessoas aqui da casa. A Isabel acabou de terminar seu estudo de mestrado, a Larissa está acabando no gerúndio. E, como tantas de nós, estamos no gerúndio. E elas vão atuar hoje como nossas tradutoras e garantindo, então, que toda a parte do léxico, possa ser melhor traduzida para nós. Então, um agradecimento pelo esforço, que eu sei que mas também reconhecendo que o nosso trabalho é sempre uma militância, uma militância de aproximação entre países que nós sabemos que precisam se aproximar e que há muitos esforços também contrários a essa aproximação. Então, esse é um esforço político nessa noite, como todo esforço educativo, não é? E, como a Bianca falou, a gente não é profissional da tradução, então, se for um pouco devagar, eu peço desculpas. Well, thank you very much for having me here tonight. It's really, it's an extreme privilege to be able to speak to you at University of Sao Paulo. It's really a wonderful experience for me. So thank you very much for having me here. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui e participar desse encontro aqui na USP. And I'm going to take a long route around inclusive education, going right through our experience in South Africa. And I hope it isn't too long a route, and I hope you find it interesting, but for me it's a good way to understand what we can learn from each other in Brazil and South Africa, which is what I think we're here to do. Ela vai fazer uma longa rota sobre a educação inclusiva na África do Sul. Ela espera que não seja muito longa e tediosa, mas ela acha que é importante fazer esse caminho para a gente poder dialogar entre as relações Brasil e África do Sul. Okay. Like that.
Okay, so the overview that I'm going to present is to start off with the context and history of education in South Africa, then moving to an inclusive education policy, and then looking at the impact of this education policy on access and participation of children with disabilities in basic education, and then finally a short look at ongoing work in teacher education. Então, o caminho vai to ser... meet the needs of children with disabilities. Ela vai começar com o contexto e a história da educação na África do Sul. Depois, ela vai apresentar de que forma que o país adotou a política de educação inclusiva, os impactos da política no acesso e participação das crianças com deficiência na educação básica. E, por fim, o trabalho da educação de professores, da formação de professores, para atender às necessidades específicas desse público. So I'm going to start with the part that you all know, the apartheid history of South Africa, because I think that's where we need to begin when we start talking about inclusive education. And to start off just by defining what apartheid meant, it's the separation and separate development of races under legal requirements that was developed in South Africa. Então, ela vai começar contando uma parte que vocês devem conhecer, que é a história do apartheid, que significou na África do Sul a separação através de uma política das populações. And it had its roots not only in the Afrikaner government, but in colonial days under British colonial administration. But it was only taken into, the separate development was taken into law after 1948. Então, o apartheid teve início na época da colonização, mas só se transformou em lei a partir de 1948. So there were some key laws that put apartheid in place and kept it in place. And the first of these was the Population Registration Act of 1950. Algumas leis foram constituídas para manter esse sistema de segregação, e uma delas foi essa lei de 1950, que é chamada o Registro da População. And this identified by law, three different racial groups. White, native, which was black, Indians, and colored people of mixed race. Então, eu vou adotar aqui os termos, porque eles são termos preconceituosos, então a gente escolheu nomear de uma forma que também é preconceituosa aqui no Brasil. Né? Então, eles eram chamados os grupos de brancos, negros, índios e mulatos. Those were the terms that were used in the law. Eram os termos que eram usados na lei. Then the Group Areas Act of 1950 allocated those different race groups to live in their own areas, separate from each other. A lei de 1950 da divisão de áreas em que cada um desses quatro grupos poderiam viver. And then the Reservation of Separate Amenities Act legalized racial segregation of public services, premises and other amenities. So public buses or parks or even benches, public benches, was all allocated according to race. Em 1953, a lei de reserva e separação de espaços que determinava a segregação das populações aos espaços públicos e a lugares como bancos, parques, outros espaços. And then, more importantly, getting on to what we're talking about now, the Bantu Education Act of 1953 legalized the racial separation of education in South Africa. And I'll explain a little bit more how that worked. E aí, também em 1953, aproximando do nosso tema aqui, volta lá para mim. Sorry, I don't get a lei chamada Bantu Education, a educação Bantu, que legalizou a separação racial na educação
da África, no sistema educacional da África do Sul. Sorry, my slides keep on hopping out. I'm looking here and then over here, so I'm getting a little confused. So you can see that the history of education in South Africa for for children with disabilities was marked not only by ableist assumptions, but very strongly by racist assumptions as well. May I speak? A educação de pessoas com deficiência é marcada não só pelo capacitismo, mas também pelo racismo. Because the Bantu education system, as it was developed, was an explicitly inferior education system designed to render the black population docile and developing them as an unskilled labor force. Isso porque a lei da educação bantu, ela era de fato inferior e ela era feita para manter a população negra num acesso a uma educação de pior qualidade. And of course then there was this whole thing of so many different education departments. There were 4 different education departments for white, coloreds, blacks and Indians. And then 6 different education departments for the different homelands. Então, tinha 4 tipos de departamentos para essas 4 populações, e além disso, 6 departamentos para as áreas em que essas pessoas habitavam. And the homelands were those separate areas that I talked about, that each group was supposed to have its own area. And this was education for white, Indians and colored children was free and compulsory, but it was neither of those things for black children. So there was a hierarchy within the different race groups, with black children being at the bottom of that hierarchy. Para a população que era nomeada como branca, índio ou mulata, a educação era de graça e era obrigatória, e para a população nomeada como negra não era nem obrigatória e nem de graça. So this meant that by the time, at the advent of democracy, there was a 48% illiteracy rate amongst black people in South Africa because of the lack of access to education, as it wasn't compulsory and it wasn't free. Então, quando o país se tornou democrático quando se tornou democrático, o índice de pessoas analfabetas na população negra era de 48%. So if that was the general education system, then just have a quick look at what was happening in special education, because that is where the roots are in what we're talking about tonight. So in special education, in the 1960s, legislation was passed for different race groups where special schools were brought under the control of the different departments of education. They had previously been, as in many countries, run by churches and charitable institutions, but in the 1960s, they were brought under the different education departments. Então, trazendo agora para o contexto da educação especial, até 1960, o atendimento desse público era feito num nível assistencialista, de caridade, e a partir de 1960, a legislação para esses diferentes grupos raciais trouxe as escolas especiais, o controle dentro dos departamentos das áreas que eles habitavam. But what was interesting is the Bantu Special Education Act specifically addressed schooling for deaf, for hearing impairment, visual impairment, but not for intellectual impairment for black children. Então, a lei de 1964 da Educação Especial Bantu, ela tratava de pessoas com deficiência auditiva, visual, mas não tratava da deficiência intelectual. So it's around intellectual disability that you can see this idea of that services for white children would be provided to actually try and elevate to
I'm trying to think of the right way to put it. Let's say services for white children were provided to lift them up from being intellectually disabled, and I'll just talk about that a little bit more. Então, no campo da educação da pessoa com deficiência intelectual, para a população branca, ela tinha esse caráter de aprimoramento, né, intelectual. And in fact, there was actually a lot of effort put in there. As early as 1916, the Education Department identified 3 groups of mental deficiency. Please note the terminology is the terminology that was used in that time. The idiot, the imbecile, and the feeble-minded. So this was 1916. And there was still a recommendation that for white children, there should be education if they were feeble-minded. Então, nesse período, a população era descrita a população com deficiência intelectual era descrita como deficiência mental e era dividida em 3 grupos: os idiotas, os imbecis e os débeis mentais. E dentro deste contexto, a educação dessa população branca era recomendado para quem era considerado débil mental. So and this didn't only happen in South Africa. This was related to the eugenics movement. This idea of scientific racism, where there's a pseudo-scientific premise that to prove white superiority and justify racial discrimination by making an association between race and intellect. Isso aconteceu não só na África do Sul, mas isso tem a ver com o contexto de uma ciência eugenista que compreendia a raça como determinante da capacidade intelectual. Ela está chamando isso de racismo científico. And this view was reinforced by the use of IQ tests all over the place that were not standardized on this population, that they were now being used. And the psychologists in South Africa found scores of black children were on average 4 to 5 years below those of white children, without adapting the tests. Me perdi. Tá. Então, que os psicólogos eles faziam testagens na população branca e negra e viam uma diferença de até 5 de QI, de resultados de testes de QI que classificavam uma diferença de até 5 anos entre as respostas das duas populações. Tá. Os testes não eram adaptados. And then what then came from that is, and the reason that provision wasn't made for intellectual disability amongst black children is that low IQ scores were attributed to biological factors in scientific racism, and low achievement of white children was seen to reflect an impoverished environment. Então, os maus resultados da população negra era visto como resultado de uma questão biológica, enquanto que os baixos resultados da população branca era visto como falta de estimulação. So I'm sorry to take you through this horror story to start off the discussion, but I think we need to just be aware of how prejudice, how racism, and how the use of biological ideas often serves to maintain advantage. And that it's not a neutral thing that we're doing in terms of special education and inclusive education. Ela pede desculpas pela história de horror, mas ela acha que é importante localizar isso para dizer que a produção da ciência não é neutra e que é permeada, nesse caso, pelo racismo e pelo preconceito. And the past isn't always past. E o passado nem sempre é passado. So then we come to a happier stage in where there's the advent of democracy and the
liberation movement in South Africa led by the African National Congress, with economic sanctions and diplomatic pressure eventually forced change. Então, aí, a partir da democratização do país, no movimento de liberação, que foi liderado pelo Congresso Nacional Africano, e com sanções econômicas e uma pressão diplomática, acabou impulsionando a mudança. And then de Klerk, the president, allowed the political parties to become active again. Mandela was released in free and fair elections. You know the story, so we don't need to go there. Yeah. Então, o de Klerk, ele respondeu à pressão, que era o presidente, e aí ele permitiu que os partidos fossem ativos novamente, liberou Mandela, e aí vocês já conhecem a história. So, but the hard work that needed to be done isn't always highlighted as much, and it had to begin with the repeal of the apartheid laws, the development of a progressive constitution, and most importantly, widening delivery of services from serving a few to serving the whole population. And this entailed a complete overhaul of policies in all sectors at all levels. A partir daí, o trabalho duro nem sempre é destacado. Exigiu mudança de legislação, exigiu a abertura e a democratização dos serviços. Que mais? Expansão é mudança total das políticas em todos os setores e todos os níveis. And then, so within the new democracy, these are the issues that became really, really important and that were great achievements. So democratic governance was established with checks and balances on the exercise of power. Na nova democracia, então, um governo democrático teve que ser estabelecido, fazendo uma combinação de... Como é que avaliação... checks and balances, né? Avaliação e acompanhamento da estrutura, equilíbrio dos poderes, né? And then a very deep concern for redress and justice within a framework of truth and reconciliation. So there's a little bit of a tension there, redress and justice as well as truth and reconciliation. Então teve uma grande preocupação em se trabalhar a questão da justiça e da reconciliação dos grupos raciais. But it was a formidable task to provide in an equitable manner for the many and not for the few. You had to now shift that whole level of provision to the whole population. And obviously that was very contested. Ela falou que foi um trabalho formidável, uma tarefa formidável de tornar esse sistema mais equitativo e sair de um sistema que servia a poucos para servir a muitos. And there was an experience of early and rapid success in policy formulation, economic growth, and provision of infrastructure. One of the huge things was the provision of electricity and water in areas that hadn't had before. And also schooling, because remember that black children hadn't had free or compulsory education, and now it became compulsory. So that was a huge shift that had to be made. Então teve uma experiência que foi muito rápida e com muito sucesso. E no campo da educação, as crianças negras que não tinham obrigatoriedade de frequentar a escola rapidamente passaram a também ter a possibilidade, não só a possibilidade, mas a obrigatoriedade da frequência na escola. Sorry, I've got to go. So, yeah, you can move on now, yeah. So now I'm going to just move into the current situation and give an idea of where we are now and how where we are now is affected by what happened in the past as to where we're going in the future. Então, ela vai falar agora sobre a situação atual, porque isso reflete o que aconteceu no passado e para onde que a gente está indo no futuro. So within the current situation, there has been great difficulty in achieving redistribution of wealth and resources. One being because of the split between the economic power and the political power amongst different race groups.
race is still a big issue. Yeah. Não tem uma diferença entre o poder econômico e o poder político. O poder econômico e o político não estão distribuídos igualitariamente nos grupos raciais. E tem uma tarefa de redistribuição econômica. Os negros têm um poder político maior, os brancos têm um poder econômico maior. And there's also been a slump in growth after 2011, which has been attributed to increased levels of state corruption. We've been dealing with issues called state capture, in which as much as $70 billion has been estimated to be siphoned off the fiscus, money that would have been going to meet those very urgent needs that had to be met. Então teve um aumento nos níveis de corrupção, com até 70 bilhões que foram estimados, que acabaram indo que foram desviados do fisco para pessoas, né, para o poder individual. The population of South Africa remains a very young population. The median age of the population is 26.3 years, and the total population is 58 million. It also is... Yeah, quite young. Yeah. A população tem um pouco menos de 58 milhões, 63% da população mora em cidades, e que a média etária é de 26,3 anos. And then it's also poverty is rife. In 2014, Statistics South Africa showed that 49.2% of the adult population were living below the poverty line. A pobreza é muito acentuada. Em 2014, 49,2% da população adulta estava vivendo abaixo da linha da pobreza. And this is distributed geographically, so that the two wealthiest provinces, the Gauteng and Western Cape, have the lowest proportion of adults living in poverty, 29% and 33%. Então, essa tem uma divisão espacial, também geográfica. Yeah. And inequality remains, South Africa remains one of the most unequal countries in the world. And progress, although progress was made in reducing poverty, these gains have been eroded since 2011. So this is really a cause of huge concern. Então, a desigualdade ainda é muito grande. A África do Sul continua sendo um dos países mais desiguais do mundo e teve progresso desde 94, mas que de 2000 os ganhos foram maiores entre 2011 e 2015. And then poverty is consistently highest among black South Africans, the less educated, the unemployed, female-headed households, large families and children. Então, a pobreza é considerada maior no público negro, que são menos educados, né, tem menos acesso à escolarização, tem um maior índice de desemprego, são casas que têm mulheres como chefe de família, famílias muito grandes e com muitas crianças. And poverty is also geographically located into where the former homeland areas were. Concentrated in the former homeland areas. Então, a pobreza também está concentrada naquelas áreas que eram divididas racialmente e aquelas que eram chamadas essas homelands, onde essa população ainda habita, ainda existe uma concentração da pobreza. So we've had a look at the background, we've had a look at the current context, and now just to have a look at disability, what we're actually finding about disability in South Africa currently. And here I'll give you the information from the census, the 2011 census.
Tá, ela já passou um pouquinho pelo pano de fundo e agora a gente vai entrar mais detalhadamente na questão da realidade das pessoas com deficiência a partir dos dados do censo. And I don't know what you use for your census questions here, but we use the Washington Group questions for our census. And the problem with the Washington Group questions is they don't they don't address children below the age of 5 years. Ah. Yeah. Então, eles usam como parâmetro as perguntas do grupo de Washington, que não se endereçam a crianças com menos de 5 anos. And the other problem with the Washington Group questions is that it's very difficult to distinguish between intellectual disability, psychosocial disability, and dementia. Whereas to my mind, those would be very different issues to deal with if you're looking at service provision. Uhum. E não tem uma clara distinção entre deficiência intelectual e deficiência psicossocial, e que na perspectiva dela seria importante. But anyway, these questions were used and they assess function in the domains of seeing, hearing, communication, remembering, concentrating, walking and self-care, according to the level and the degree of difficulty. Uhum. Então, as perguntas, elas tentavam entender o funcionamento nos campos da visão, audição, comunicação, memória, concentração, mobilidade, autocuidado, de acordo com níveis de dificuldade experimentada pela pessoa. And then, according to the severity of the disability, the severity of the rating, a disability index is given to say whether this person has a disability or not. Aí, dependendo do nível de dificuldade expressada, é caracterizado como deficiência ou não. So we're looking at a national prevalence rate of 7.5%, and that's over 5 years old, as I've mentioned, but that's much lower than the World Report figure of 15%. Então, o nível de prevalência o índice de prevalência de pessoas com deficiência no censo é de 7,5%. Isso lembrando que são pessoas acima de 5 anos e que está muito abaixo do índice apresentado pela Organização OMS, que estima aí 15% da população. And then more prevalent among females than males, and I think this also has to do with a lot of aging, a lot of Women tend to get older. Disability to aging was noted, and that's obviously going to be more women. Uhum. Então, é mais prevalente entre mulheres do que homens, e isso tem a ver com o envelhecimento. A população de mulheres vive mais tempo do que And then the most common forms of disability was seeing at 11%, 4.2% had cognitive difficulties, 3.6% with hearing, and 2% with communication, self-care, and walking difficulties. 11% então das pessoas acima de 5 anos relatavam problemas para enxergar, 4,2% dificuldades cognitivas, de memória e concentração, 3,6% dificuldades auditivas e 2% de comunicação, autocuidado e de mobilidade. And then noted the difficulty in accessing education for people with severe disabilities. E aí também tem uma questão do acesso à educação das pessoas com questões mais severas. Oi? Educação e emprego. So then, in terms of disability policy, disability is specifically mentioned in the Constitution as grounds for non-discrimination. And there's I'll just go through these quickly, and then you can. The white paper on an integrated national disability strategy places South African disability policy within a social model, and the social model is used in the various legislation that comes after that. Então, na Constituição, a deficiência é tratada a partir do modelo social de deficiência e é mencionado especificamente dentro dos decretos governamentais de não discriminação que vem a seguir, né, depois da Constituição, baseados nisso.
And then, of course, South Africa has also ratified the United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities. Também é signatária da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. And also, looking at the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, we know that it's Article 24 that relates particularly to inclusive education. And that article talks about the right to education without discrimination on the basis of equal opportunity. Então, ela está mencionando aí o artigo 24 da Convenção, que fala mais diretamente sobre a educação inclusiva e reconhece o direito à educação sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. And to ensure an inclusive education system at all levels with provision of reasonable accommodation and individualized support measures. This is in the convention. Então, a garantia de uma educação, um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, com acomodações razoáveis e suporte individualizado na medida da necessidade. And allowing the opportunity to acquire skills and ensure equal participation. I think this is the critical part is it's equal participation. It's about equity. It's about having the same access as other children. Então, a garantia de oportunidades para participar, para adquirir habilidades e participar na educação e na comunidade, e que ela entende que isso é importante na questão da igualdade de direitos, equidade. And bearing in mind that teachers need to be qualified with the appropriate skills. E que isso significa a garantia de um treinamento adequado para que as professoras tenham conhecimento sobre como atuar. And then further, the impetus for inclusive education is also in Goal 4 of the Sustainable Development Goals, which is interesting, inclusive and equitable quality education. Those three words really place quite a high burden on the delivery, inclusive, equitable and quality education. Então, ela está mencionando aí os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que traz essas três palavras que carregam um grande peso de responsabilidade, que é equidade, inclusão e qualidade. So eventually, to get on to what the inclusive education policy actually is, after all that, is just to remind you that it does, inclusive education policy, as any policy does, arises out of the context. And the issues that we faced in South Africa were those pressing issues that I've already noted for you. Então, a política, agora chegando finalmente na política de educação inclusiva sul-africana, é importante reconhecer quais foram as questões que trouxeram o estabelecimento dessa política. And these were providing compulsory and free education for all. Então, the fact that there were no early childhood development services. Então, oferecimento e garantia de um sistema educacional para todos, o oferecimento de serviços de intervenção precoce, and a high rate of adult illiteracy, and a large number of out-of-school youth, either due to disability or inequality. Também era necessário lidar, então, com o alto índice de adultos não alfabetizados, o grande número de pessoas, de jovens fora da escola. And quality issues were major because within Bantu education, teachers had often not been properly trained at all, and sometimes had like 1 year's education, 1 year's teacher education, so were not in a position to provide quality education in the new compulsory system. Então, no sistema Bantu, tinha uma questão com a formação de professores. Muitos professores tinham uma formação de apenas 1 ano, então também eles tiveram que lidar com a formação inicial de professores, essa dificuldade. And curriculum change was incredibly sensitive because of the way curriculum had been used to create a situation of superiority and inferiority.
Então, era fundamental mudar, transformar o currículo, porque o currículo tinha sido usado como uma forma de manutenção da segregação e da superioridade racial. So there was a consultative process. There was a very long consultative process to developing education policy for children with special needs education, as our policy is called. It's called Special Needs Education, Building an Inclusive Education and Training System. You might spot a little bit of a contradiction there if you... Same here. That's special education, inclusive education. You're never quite sure where you stand. Yeah. Então, foi um processo de bastante discussão e participação para chegar nessa formulação que usa ainda a terminologia de necessidades especiais, e ela fala sobre a contradição que o nome da política carrega. Educação... Inclusive, como aqui? Education, building an inclusive education and training system. Tem o termo educação especial e educação inclusiva no nome da política. So this document aimed to address the post-apartheid configuration of special education with racial inequity, limited educational access and segregation of children with disabilities. Então, um dos objetivos da política era lidar com essa configuração pós-apartheid na educação especial, tratando da desigualdade racial, da limitação educacional, né, do acesso à educação e da segregação das pessoas com deficiência, das crianças com deficiência. But of course there were multiple causes of disadvantage. It wasn't only about disability. So how do you actually now go about this? Então, não é só a única causa da segregação, não era unicamente a deficiência, né? Então, como é que você não lida com todas essas questões ao mesmo tempo? So the response was to take the term special needs to embrace issues of economic, social and linguistic context, and also psychosocial challenges such as the effects of the HIV/AIDS epidemic. Então, eles optaram por utilizar o termo necessidades especiais para poder atingir também, tocar as questões econômicas, sociais, linguísticas, psicossociais e como, por exemplo, a questão das epidemias como da AIDS. And the term that the National Commission came up with was barriers to learning and development. Instead of special needs, to talk about barriers to learning and development. Então, o termo adotado foi barreiras para aprendizagem e desenvolvimento. And of course, this achieved putting the need for change within the system to actually address the barriers to learning, rather than putting the need for change on the individual child. Então, isso coloca o foco na necessidade do sistema se modificar e não da criança se modificar para poder acessar o sistema. With the aim being to prevent learning breakdown and to grant access, to give access to educational provision. Então, para isso, dessa forma, eles evitavam as rupturas no processo educativo e o não acesso à educação continuada. But as you still would hear people say, children with barriers to learning and development, which is which is saying it's like the children that have the barriers, but that was the whole point about talking of barriers to learning and development. Então, apesar da tentativa ser de tirar do corpo para colocar a barreira social, as pessoas ainda falam, são as crianças com barreiras, retornando para a questão individualizante. These things don't die easily. Essas coisas não morrem assim tão fácil. So inclusive education, an inclusive education system, as much as any, was adopted, and the idea was that all children need support, and there should be a seamless system of support that addresses not only disability but also other barriers to learning.
Então, arising from poverty, inequality, and other conditions. Então, um dos princípios é de que todas as crianças precisam ter um sistema de apoio que seja seamless. Suave. Não só as crianças com deficiência, mas todas as barreiras de aprendizagem que podiam também surgir por questões de pobreza, desigualdade, outras condições sociais. Então, o sistema ele foi construído em 2 pilares. And so the 2 pillars that this system is built on is first, number 1, a process for identifying barriers to learning, where do they exist, and the support needs that must be addressed to reduce these barriers. Então, o primeiro pilar é o processo de identificar quais são as barreiras para a aprendizagem e estabelecimento de apoios que vão de encontro às necessidades que aquela barreira representa. And we have, this is in our policy on screening, identification, assessment and support, which is now mandatory to be used throughout the whole education system. Is this inside the same politics or it's another? This is the tool. This is the tool for identifying barriers to learning. This is the departmental, the education system tool to identify the barriers. Então tem uma política de rastreamento, screening, identificação, avaliação e apoio que se constitui então como esse primeiro pé da política. Pilar. So, and then so that is identifying, that's kind of almost like an issue of access and identifying the support and the placement. It's identifying support and the placement and access, it's about access. Então, tem a ver com o acesso, identificar as barreiras de acesso e os suportes necessários para garantir esse acesso. So, but then the second pillar is differentiation of the curriculum, such that teachers can respond to diversity in their classrooms and schools. So this has much more to do with the quality of education once a child is in the school, and also retention. Então, o segundo pilar tem mais a ver com a qualidade da educação. E aí se relaciona com a diferenciação curricular e de que forma que as professoras podem responder à diversidade, às questões que a diversidade traz dentro das suas salas e das escolas. Então tem a ver com a permanência. And then the strategies to achieve this are in the guidelines to respond to learner diversity. Oh, sorry. Tá ali em cima. Esse segundo pilar está garantido num documento chamado diretrizes. Como é que é? Diretrizes para responder à diversidade dos aprendizes. Okay, so the policy for screening, identification, assessment and support identifies the level of support that a child needs wherever they are in the system. Então, esse primeiro pilar que tem a ver com a avaliação e identificação, ele identifica aonde que o estudante está, em que nível que ele se encontra. So, likening it to the UK policy, where they talk about waves of support. And you can also think of it almost in a pyramid as well. Então tem a ver com a maneira como a Inglaterra lida com isso. Fala ondas de... Tá. Então é como se fossem camadas da política, por isso que ela faz esse triângulo, assim, como se fossem várias etapas para se constituir isso. So the first wave of intervention is really just good quality teaching with differentiation of the curriculum. A primeira onda é uma educação, uma
qualidade de And this would ensino. be a low level of support provision which would be provided for in the norms and standards of every school in South Africa, in South African schools. That first wave is similar to the low level of support. Okay. It responds to the low levels. Yeah, Tá. yeah. Então, essa primeira camada, que é a garantia da qualidade do exercício da docência, tem a ver com, vem para responder os níveis baixos de oferecimento da educação. And then your second wave is more focused and targeted and could be likened to the South African moderate level of support. A segunda camada seria, então, mais focada na aproximação. It's more targeted. It's focused on but it's focused on a limited period of time. It can be focused on a limited period of time. Yeah. For all, It doesn't mean that it's going to happen. forever, and it could just Okay. be for a particular length of time. Yeah. Tá. Então, essa segunda onda é mais periódica, é mais focada em uma determinada necessidade, não precisa ser permanente. And then the third wave would be the highly targeted intervention from specialists. And in South African terms, that would be high-level support provision. E aí a última camada seria uma questão mais especializada, então que teria mais a ver com profissionais especializados para lidar com determinadas questões. Menorzinho, né? Então, por isso que ela fez a pirâmide. Lá embaixo fica a garantia de uma educação de qualidade, depois intervenções individuais, intervenções mais focadas e, por último, algo que demanda uma especialização, alguma coisa mais específica. And if you look at the areas in which support programs will be delivered, you can see that it's tied neither to a specific institution, a special or a regular school, nor is it tied to a specific kind of disability. Então, os programas de apoio que são oferecidos, eles não são organizados nem por deficiência, nem por categoria de deficiência, nem por tipo de escola. So these are the areas of support that a child might need, which would be curriculum and assessment adjustments, training requirements for teachers and staff, the availability of specialized staff, and then specialized learning and teaching support materials or assistive devices and other resources. A organização, ela depende dessas, ela é formada a partir, ela vai ser constituída nessas 4 áreas, que é os ajustes de currículo e de avaliação, o treinamento necessário para professores, o oferecimento de profissionais especializados e os recursos didáticos. A tecnologia assistiva, os recursos multifuncionais. And then the idea would be to determine like how often and how much a child would need each of these things. Aí a questão é determinar quando e quanto cada criança vai precisar de cada um desses elementos. But but it's not how often the child would need it, how often this particular system in which a child is placed would need these. Então não é tanto quanto a criança vai precisar, mas de quanto que o sistema precisa disso para poder apoiar essas crianças. So, despite this, we find that children and youth with disabilities actually are facing a crisis of education currently. And that is, it relates to access and to quality. Então as crianças e os jovens eles estão se deparando com uma crise na educação que tem a ver com a qualidade. What was the second? Quality? Quality, yeah. I thought it was No, qualidade. Access and quality. Acesso e qualidade.
So in terms of access, there are some 600,000, which maybe doesn't sound a lot to you in Brazil, but it's a lot to us in South Africa. Some 600,000 children less than would be expected to be in school are in school. So that's 600,000 disabled children are out of school. Então, cerca de 600.000 crianças, alunos matriculados tem a expectativa de que tenham esse público. 600 in total. Less. Yes, less. Então 600.000 fora da escola. 600.000 crianças com deficiência fora da escola. And those who are in school are not experiencing success on a par with their non-disabled peers. And the example that I want to give of this, in the National Senior Certificate Exam, which is the school leaving exam, learners with disabilities made up 0.6% of the total enrolling for the exam. Então, outro desafio é que as crianças que estão na escola, elas não estão experimentando sucesso, não tem o mesmo sucesso do que as outras os outros alunos, e um dos exemplos disso é esse exame nacional de 2018 que revelou que os estudantes com deficiência só 0,6% dos estudantes com deficiência chegavam a prestar esse exame de final de ensino, de conclusão do ensino. So there's a low expectation and a low achievement on the part of children with disabilities, even though we could say maybe some of them have intellectual disabilities and might not achieve to that level. Então ainda tem uma expectativa baixa de sucesso acadêmico para esses estudantes com deficiência. And I just want to give a suggestion of what I think might have been happening in our context, is to go back to how we understand inclusive education. Are you okay? Yeah. So, sorry, can you repeat? It's how we understand inclusive education. Então, o importante é como que a gente entende how you as a country understand it, or how you as a professional? That's a good question. No, it's as inclusion is understood generally. Okay. There's different ways in which inclusion is understood. Então, ela vai apresentar a forma como a inclusão é compreendida no geral, não só como ela pessoalmente entende. And it's a continuum. It's not one on one side or the other. É um contínuo, não é um lado ou outro. So it ranges from a very broad understanding of inclusive education as relating to diversity in all its forms, is the broader form, and then a narrower form which relates inclusive education specifically to disabled learners. Então tem uma forma mais abrangente de interpretar a inclusão que se relaciona com toda a diversidade, e tem uma questão mais específica que se relaciona à inclusão das crianças com deficiência. And sometimes it gets confusing because people use inclusive education terms and then it's actually special education, and it gets very confusing. Pode ficar confuso porque existe o termo educação inclusiva, educação especial, pode ficar misturado. And also in the Global South, the conception of inclusive education has often been imported wholesale from the Global North as to what it actually means and how it should be done, without really looking at indigenous ways of dealing with the issues and new ways of approaching them. E que muitas vezes essa concepção ela é importada dos países do hemisfério norte sem se questionar de como que a cultura local, de como as formas que o país encontra de inventar essa maneira de fazer. And it's inclusive education is often driven by funders. That there's in South Africa we got funding for big teacher education projects, but that was never government putting its money in. It was
funders putting money in, and that's happened in a lot of African countries. Então, para esse tema, muitas vezes o financiamento ele não é feito pelo governo, ele é feito por outras entidades. So what I think happened in the South African context is that we adopted the broad view to address the huge educational backlog that we faced as a legacy of apartheid. Então, a maneira como a África do Sul abordou a educação inclusiva tem a ver com esse aspecto mais geral da compreensão, que tem a ver com o atendimento da diversidade. And the argument was that most children have special needs and hence the need for system-wide support. Special needs, barriers to learning. Então, tem essa questão de que a maioria das crianças tinham alguma questão, uma necessidade especial, que era como eles traduziram como barreiras para a aprendizagem, e que precisariam de um sistema de apoio. And so the argument then was most children will need support provisions, and this was going to come from the inclusive education policy. Então, o argumento seria que a maioria das crianças vão precisar de algum tipo de apoio e que isso deveria vir da política de educação inclusiva. However, the resources that were actually invested in what would have been a system-wide change were way too few and too small to be in line with this ambitious goal. Só que aí o financiamento era muito pouco para lidar com esse objetivo super ambicioso. So I think despite the noble intentions of access and redress for children with disabilities, they do find themselves especially disadvantaged if they're in this broad definition that isn't fully funded. Então, apesar do nobre sentimento em torno disso, as crianças com deficiência continuam em desvantagem se elas não têm aí o apoio do financiamento para dar condição para a permanência e acesso. So we're left asking the questions, to what degree and in what ways does implementation of South African inclusive education policy actually address the needs of learners with disabilities? Então, em qual nível de que forma que a implementação da política de educação inclusiva na África do Sul está, de fato, se relacionando com as necessidades desses estudantes com deficiência. And what are the effects of inclusive education on the right to education and reasonable accommodation of children with disabilities as mandated in the United Nations Convention? E quais são os efeitos da política de educação inclusiva nos direitos de acordo com a forma que está prevista na Convenção. Which we noted in the Convention, that the right to education and the reasonable accommodation. O direito à educação e à acomodação razoável. So I think that it requires us perhaps just to go back and look again as disability as a form of diversity. It is a form of diversity and it can be a barrier to learning. Então, a gente tem que voltar a pensar a deficiência como uma forma da diversidade que pode gerar que pode ter uma barreira na aprendizagem. But I think that too often we fall back on medical understandings of disability as a defect in the individual. Mas muitas vezes a gente acaba caindo na interpretação médica de deficiência como um defeito do indivíduo. So I think when we're looking at disability and inclusive education policy, we need to adopt a human rights and social justice understanding of disability as a marginalized social category. Então, ela acha importante reconhecer a questão da deficiência a partir de uma concepção de direitos humanos, como da Convenção e da justiça social, para... como é que foi o final? Para poder chegar a tocar as questões que garantem a igualdade.
And to understand, disability is not, sorry, I'm just repeating, disability is not a property of the individual, but a marginalized social. A deficiência não é uma questão do indivíduo, mas é um grupo social marginalizado. So I think when we're looking at, in terms of education, we need to consider that the learning environment can be enabling or disabling, is the one aspect, and the other one is that children with disabilities have a right to quality education on a par with their peers. And I think that is the test that we've got to look at. Are they getting the same access and the same quality as other children? There's no reason why we have to have a different standard. Então, focando na questão do direito, é importante se questionar se as crianças com deficiência estão tendo acesso à mesma educação de qualidade que todos os outros. I won't go into this. This is the project that we're doing, Teacher Empowerment for Disability Inclusion. Esse é o projeto que ela está fazendo. And I won't go into it now, but just to say that it's a series of short courses and online courses around teaching children with disabilities. Então, é uma série de cursos que chama empoderamento dos professores para lidar com estudantes com deficiência e cursos online e curtos. And I think the reason that we feel that this is a helpful intervention is that there are so many pieces of the puzzle of, if you remember the waves or the different levels of support, each of those needs to be addressed. The low level support of the first wave, the second level or the second wave. Então, ela acha que essa é uma forma interessante de lidar com essas questões, pensando nesses diferentes níveis de atendimento. So what we concluded when we did a study of availability of teacher education in a background to this project, we stated that while all teachers need knowledge of, the emphasis goes like this, while all teachers need knowledge of inclusive education, curriculum differentiation and meeting individual learner needs, that's all teachers. Então, a ênfase é que todos os professores precisam lidar com essas questões, formação para lidar com essas questões. And some teachers need in-depth knowledge about learning needs within the specialized domains, we call them specialized domains, but the different types of disabilities identified within South African policy. Some teachers need in-depth knowledge about the specialized needs of different types of disabilities. Então, todos os professores precisam de formação para lidar com esse contexto mais geral e alguns professores vão precisar de algum conhecimento mais especializado para lidar com certas questões mais específicas. But a further need exists for what we could call just-in-time teacher education, where regular school educators can access relevant additional information on strategies for teaching children with severe disabilities. Então tem uma estratégia que ela está chamando de no tempo certo, que tem a ver com o acesso a recursos que respondem àquele momento que o professor se depara com alguma questão. So that there isn't like a complete break between specialized teachers here and generalized teachers here. You have to have the ones in between as well. Então não tem uma separação muito marcada entre professores generalistas e específicos, tem os professores do meio. Tem quando ela fala do contínuo, né, não é uma coisa que está totalmente separada e cada um lida com uma questão, tem um campo do meio. There at last. So then the conclusion that I'd like to draw at this stage is that inclusive education operates in specific contexts and takes on a different form according to the context in which it arises. Então a conclusão que ela quer chegar é que a educação inclusiva ela responde a um contexto específico e é pensada com um objetivo específico, que é chegar em um determinado lugar. There's
always a gap between the rhetoric that is used and the implementation of the policy. Tem sempre um espaço entre o que se deseja e o que é a implementação, o que está escrito e o que a implementação dá conta de fazer. So in our context, we were talking about a seamless system of support. The word that you, a seamless system of support, but where was the budget to actually do that? Então, o ideal seria esse sistema de apoio que transita suavemente, né? Que não é estancado, marcado. Mas aonde está o financiamento para fazer isso? And I think it's we need to be very clear about how we understand disability, diversity and inclusion to avoid the practices of segregation and exclusion that of the past, and also the practices of assimilation and denial of difference on the other. Let me just clarify that before. What I want to say there is that we shouldn't be looking at the practices of segregation and exclusion that we've come from, but neither should we be looking at assimilation and neglect of a denial of difference on the other. We need to find somewhere in between the two. Então não é para não é nem voltar na época em que tinha todo o preconceito e a exclusão, mas também não é negar que existem necessidades e questões específicas e diferenças que impactam no processo de aprendizagem. And then finally, in line with Sustainable Development Goal 4, inclusion is about equity and quality education for all children. A inclusão tem a ver com a igualdade e a qualidade para todas as crianças. Thank you. Muito obrigada. Vai abrir para pergunta? Se vocês quiserem fazer perguntas. Como a gente está transmitindo, quem quiser fazer alguma pergunta tem que vir aqui na frente para poder falar no microfone para quem está assistindo de longe. Só para vocês saberem, né, eu vou falar bem baixinho, mas é porque eu vou falar com a Judith e vou tentar traduzir para ela a pergunta, para a Bel poder fazer a tradução da resposta, tá? Se vocês preferirem enviar por escrito, a gente lê também, não tem problema. Ai, desculpa, sorry. Começou? Então, mais uma vez, agradeço a Judith pela sua conferência. E à tarde nós falávamos sobre os movimentos sociais, né, de pessoas negras e de pessoas com deficiência, impulsionando as mudanças políticas na África do Sul. Será que você poderia falar um pouco da relação entre esses dois movimentos sociais? The liberation movement and the Didático movement working together. Yes, that was what happened, is that the disability rights movement worked very closely with the liberation movement in South Africa, so that the policies are very positive around disability. Disability is mentioned very highly. But then, of course, everybody went to Parliament together, and the disability activists were now parliamentarians, which takes a bit of the fire out of the... Então, o que aconteceu foi que, na época da democratização, o movimento de liberação estava muito próximo do movimento das pessoas com deficiência. E aí foram todos para o parlamento juntos, e quando isso aconteceu, toda aquela
aquela gana de mudanças se perdeu. Trouxe uma ruptura. As questões raciais acabaram com uma interesse que as questões da deficiência não tiveram, né, na mesma força na luta no parlamento. Apesar de terem chegado lá juntos. Why did they get apart when they go to the parliament? Why they because they were in government, so it's difficult to advocates don't always, if you're in government, you don't keep government on its toes. You need people outside to keep on that advocacy. É porque quando você está dentro do governo, você precisa de pessoas de fora que falam, fica atento, vai fazendo. É isso, acho que quando o movimento social vai para o governo, ele perde um tanto da sua possibilidade de lutar pelas questões, assim, para ter a força pela luta pelas questões, mas ele vai se perdendo nas questões políticas. Boa noite, prazer. Meu nome é Hugo, sou professor da Faculdade de Educação. Estou aqui com os alunos, né, participando com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. Professora Judith, pelo menos vou falar aqui na visão que nós temos no Brasil, pelo menos, né, o meu posicionamento. Com relação às avaliações externas, em algum momento você falou que apenas 0, por cento de alunos com algum tipo de deficiência que se saem bem nessas avaliações. O quanto essas avaliações, elas acabam sendo mais punitivas e negando até a singularidade desses alunos e exigindo deles um conhecimento padronizado igual para todos, sendo que, né, são pessoas com as suas singularidades, diferenças, enfim. Eu queria saber se lá também existe um pouco dessa contradição dentro do contexto educacional como um todo. Obrigado. I think that happens in two cases. The one is what are they called? The standardized testing that happens, like to assess levels across a particular grade. We call them ANAs. I don't know. And we know that teachers will keep children home. Disabled children or children who are experiencing different barriers, they will actually keep them home so that they don't come on that day of testing. So those are like, they happen in grade 3, grade 6, grade 9. They're standardized tests. But they evaluate all of the... They evaluate all the kids, but that is a systemic evaluation. It's not an individual evaluation. But even as a systemic evaluation, they keep them out. Okay. Yeah. But not only in language, math, it's all... Language and math. Okay. Yeah. Então, o que acontece é que nesses exames padronizados, que eles chamam de ANA, que acontecem a third, sixth grade... I think it's 3 and 6, I'm not quite sure.
ela acha que é no 3º ano e no 6º ano, é sabido que as professoras pedem para os alunos com deficiência não participarem. E ela está falando que esses são exames de proficiência de língua, matemática, né, como a gente tem as avaliações aqui, bem similar, e que são do sistema como um todo e não da criança especificamente. E aí, nesse caso, para eles terem notas melhores, eles pedem para as crianças com deficiências não irem nos testes, nos dias do teste. And then, of course, in the final exam, of course, they keep people out. It's very competitive. Like this province has got this score and this province has got that score, and it doesn't look good if your score is low. So better not. Is financing according to the results of this evaluation? Not really. No. It's more like quality. It's Okay. kind of like quality issues. Yeah. Eu perguntei para ela se o financiamento era condicionado aos resultados desses exames. E ela falou que não, que eles são exames para verificar a qualidade da educação. A gente teve aqui uma outra pergunta que eu vou fazer, mas eu tenho uma questão sobre a pergunta, porque quais as previsões para o futuro dentro das questões das pessoas com deficiência, tanto no seu projeto quanto no seu país? No projeto de pesquisa? Tá. Então, quais são os próximos passos do projeto TED dela e das políticas para as pessoas com deficiência no país? Tá. So I think in terms of the project, what we really need to do is work closely with government in developing teacher education policy with other projects who are working on those other levels. And what I like to think is that we're developing what I'd call a landscape of teacher education, ranging from informal to formal, and in different levels of depth around specialized skills. Então, eles têm trabalhado junto, em parceria com o governo, para desenvolver um espectro grande de cursos que vão desde mais generalistas até mais especiais. De uma educação mais informal até uma educação mais formal, né? Acho que pensando um pouco aí numa educação... níveis diferentes e de públicos diferentes, né? Pensando em educação para a comunidade, para a família, até para os profissionais que trabalham, né? Um espectro maior de educação. And to make sure that we don't have like one system of specialized education and one system of inclusive education, but that it's one system. Para garantir um único sistema, que não seja um sistema que discute educação inclusiva e outro que discute educação especial. É um sistema único que faz as discussões do que é mais específico da pessoa com deficiência, o que é mais geral da educação como um todo. And in terms of the policy, next year it'll be 20 years since the inclusive education policy was established, and it was established for 20 years, so we're going to have to get a new one. It had a 20-year target. And that comes to an end next year. Okay. And we're going to have to look at what targets have been achieved. Yeah, so our department is going to have to get onto this. Então, a política vai fazer 20 anos e ela tinha uma perspectiva de ser trabalhada durante 20 anos. Então, eles vão ter que reformular as metas para poder dar continuidade nesse trabalho. But do you have to formulate a new policy? Yeah, a whole new policy? No. Revise. Okay. Não é a formulação de uma política nova inteira, mas de revisão da política, das metas da política. Nossa, foi um prazer te ouvir, porque as nossas histórias se aproximam muito mesmo.
E o passado não é passado, né? Muita coisa volta, acontece também aqui em São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei em dúvida. Existem 600 mil pessoas com deficiência que estão fora do sistema, né, que foi colocado. Todas as pessoas com deficiência estão no sistema regular, as que estão no sistema regular, ou existem ainda outras formas de atendimento educacional? Além disso, eu queria fazer uma pergunta sobre o autismo. Como ele está sendo trabalhado e que tipo de barreiras e suportes estão sendo oferecidos para o atendimento no sistema regular? Muitas perguntas, né? So the first question around special schools, yes, we do have special schools. Special schools are supposed to have a dual role. One is for high support needs, and the other one is to act as a resource to other schools. The students are enrolled only in the special school? No. But we do have special schools. Okay. Yeah. So, but they've got two purposes. The one is for high support needs, and the other one is for resource support. But these students that they attend the special school, do they attend the regular school as well, or just? No, they would be classed as having high support needs. Okay. And they're in the special school. So special school will provide for high support needs. Então, existem escolas especiais que oferecem apoio para questões mais que demandam um maior apoio e elas têm dois papéis. Então elas fazem o atendimento de determinadas pessoas, mas também oferecem recursos de acessibilidade, recursos de apoio à escolarização. And then the children with autism, it would be on the same basis of the way that I identified support and special schools. And the thing that is starting to happen a bit more now is what we call itinerant teams that go out to the schools and support the children in either in mainstream schools, either in individual classes or integrated into the. So it's either special schools or regular schools according to the support levels, and then we're starting the itinerant teams. Então, para as crianças autistas tem as duas possibilidades também. Existem crianças que estão matriculadas em escolas especiais, mas existe também um tipo de atendimento que ela está chamando de itinerante, que determinadas profissionais vão às escolas para acompanhar esses alunos e os profissionais que trabalham ali. The special schools are public or private schools? Públicas. Primeiramente, boa noite. Good evening. A senhora mencionou deficiência como diversidade, trabalhar a ideia de deficiência como diversidade. Em nosso país, já há uma dificuldade em trabalhar a diversidade cultural ampla na qual nós temos. Quanto mais a ideia da diversidade no meio da criança com deficiência, trabalhar essa diversidade também. Eu queria perguntar como é trabalhar
noção de diversidade com alunos que já vêm de um meio preconceituoso e tentar quebrar esses paradigmas e inspirar a sociedade como um todo a respeito disso. Obrigado. Can I respond to that? Thank you for that. I think it's quite an important point. You know, I don't think one wants to get into like this diversity is more important than that diversity, or this one's more important. We need to take an intersectional approach and understand that different forms of diversity interact in certain ways to marginalize people. Ela agradece pela pergunta porque ela acha que é bastante relevante e ela entende que é importante pensar a diversidade numa perspectiva interseccional, então que ela que tem a ver com as formas de ser no mundo. So I think that we have to commit to all forms of diversity, decreasing prejudice against all forms of diversity, but yeah, and that they're all interlinked. It's all interlinked. That you can't have like one form of diversity still remaining a prejudice and then be fighting for justice in another arena. It doesn't make any sense. A luta por justiça tem que ser para todas, porque elas estão todas relacionadas. Então não faz sentido uma ficar em detrimento da outra, todas têm que caminhar juntas. Boa noite. A gente faz parte da Faculdade do SESI, de Educação, e a nossa formação, né, seremos professores. E a nossa formação é por área do conhecimento, então é ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, assim. E a gente tem algumas aulas a respeito de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A minha pergunta vai nesse sentido. Como seria possível essa visão transdisciplinar possibilitar a melhor formação para essas pessoas que possuem deficiências, tanto intelectual como física, e essa visão transdisciplinar para os alunos gerais e para os alunos de deficiência, se isso poderia ajudar na formação? Obrigada.
So I'm not sure if I understand completely. I think it's quite a subtle question, and it's quite. But I'm going to try, because there are ways of introducing inclusive education. There are other ways of introducing it, and in teacher education, there's a lot of a move to say it needs to be infused across all subjects. In everything that you do, you need to start thinking, how does disability and how does inclusion come into this? As you would be thinking, how does language come into this? How does social and emotional aspects come in? It should be right across, rather than a separate course. Ela não tem certeza se ela entendeu a pergunta, então ela vai tentar primeiro dar essa primeira resposta. O que ela está entendendo é que, para você transversalizar o trabalho da inclusão é justamente pensar essa transversalidade em todas as disciplinas. Então, a questão é como você vai abordando, como é que você vai trazendo essas questões para tudo que você faz, como é que a linguagem entra nisso, como é que cada matéria vai entrar nisso, assim como você tem que estar sempre atento para as questões da deficiência em todas as disciplinas que você for ter. And then if you're working as a team of different professionals, then you need to be able to learn from each other. When I see like therapists, occupational therapists, or physiotherapists, they often seem to take an expert role in the classroom. And that for me is a problem, because the teacher is the expert in the teaching. And the therapist is the expert. So they need to learn from each other. E o que ela identifica como um problema é quando você tem pessoas que não conseguem trabalhar como um time. Então, as pessoas envolvidas na educação, nos atendimentos, elas têm que trabalhar como um time. Não pode ter alguém que se coloca superior como especialista em detrimento do saber dos outros. É importante que todo mundo consiga discutir e pensar essas questões em colaboração. Acho que uma coisa importante que ela fala é que muitas vezes ela vê profissionais da saúde, como da fisioterapia, entrando dentro da sala de aula e sobrepondo, achando que podem sobrepor seu conhecimento ao conhecimento do professor. E que o professor é a pessoa especialista no ensinar. E que isso, precisa ficar... Uma coisa não se sobrepõe à outra. O conhecimento médico não se sobrepõe ao conhecimento pedagógico, Alguma outra pergunta? Boa noite, meu nome é Luciana. Eu fiz um curso online pela Universidade de Cape Town e a Judith estava no curso. E foi um curso muito legal porque me inspirou a fazer a escolha da minha pós-graduação em inclusão. Que eu estava na dúvida de qual curso escolher, então fazendo essa pós eu tive essa possibilidade. Eu queria saber se o projeto que ela comentou tem alguma intenção de tornar esses cursos acessíveis para não falantes de inglês, porque os cursos são em inglês. E também no tópico de línguas, como a África do Sul é um país que tem muitas línguas, acho que são 11, se isso também é uma barreira na parte da inclusão das crianças lá. Obrigada. Thank you.
thank you for your kind words, first of all. I'm very happy to hear that. And Bianca's got the brochures for another one. We've got another one, another course, which I'll hand out now. As for it being in English, I know that you can get volunteers on FutureLearn to translate it. But otherwise, each video has got text there. I don't know, did you use Google Translate? Because I think she does speak English, so she's asking for other. Okay. She liked it so much that she wants everybody to. Okay, because so yeah. Anyway, so I'll leave it up to you guys. You're going to put it into Portuguese, or you're going to make your own. I don't know. But this is This is a course that we've developed, and we will be doing another 3 courses in intellectual disability, hearing impairment, and visual impairment. And they're not the be-all and end-all. They are not like highly specialized. They are an introduction to give teachers a little bit of confidence, and also, very importantly, to hear the views of disabled people and of children with disabilities and how they experience their education. Então, ela agradece, ficou muito feliz de saber isso. Ela disse que para tradução tem aqui as voluntárias, então que ou a gente traduz ou a gente faz o nosso próprio. Mas com relação aos próximos cursos, ela falou que já tem mais 3 cursos programados, um sobre visual and hearing, sobre deficiência intelectual, sobre deficiência auditiva e visual, que não são cursos altamente especializados, que são pensados para dar um pouquinho de coragem para as professoras se sentirem mais aptas a trabalhar, e trazendo bastante a perspectiva das pessoas com deficiência, e a experiência das pessoas com deficiência, para que as professoras tenham acesso a isso. Mais cedo, a Bel falou que os cursos, se vocês... Acho que a Bel podia até contar isso, né? Como elas estão numa plataforma online, se você linka com o YouTube, o texto pode já aparecer... Você pode conseguir uma tradução em legendado em português. Se o curso estiver disponível no YouTube, se o vídeo estiver no YouTube, ele faz a tradução direta. Não é necessariamente uma boa tradução, mas é uma forma. Outra coisa que ela disse é que cada vídeo do curso tem uma transcrição. Então, que você pode pegar essa transcrição e traduzir, e que isso possibilita o acesso. Mas ela, pessoalmente, não tem a intenção de fazer essa tradução nesse momento. Oh, the different languages in South Africa. You are spot on. It's a very, very big problem. I mean, we really need to be able to do training in more languages than we do. We've done one of our courses in English and in Afrikaans, and then the other, when we do the face-to-face courses, then we use a lot of use like code switching and interlanguage, and people just use the languages that they and we allow that. If that's a problem with the MOOC, you can't do that. You were speaking earlier that there are between the 11 languages that are recognized in South Africa, kids start school in one language and then have to. Can you speak a little bit about this? Is that the question? Or Yeah. Okay. So language is a huge problem. Huge problem. It's children have to switch from mother tongue instruction to English in grade 4, and it's a real disruption of their progress. So it's still something to really ask. Ela falou que no sistema escolar as questões linguísticas de fato são um problema, porque as crianças começam a escola usando a língua materna
e a partir do 4º ano elas só recebem a instrução, né, a professora só fala inglês. Então, que isso de fato se torna uma barreira e que resulta até na evasão, né, de determinadas crianças. E ela falou que é comum, por exemplo, nos cursos que ela faz presenciais com os professores, terem pessoas falando linguagens diferentes e que eles vão tentando aí se entender nas diferentes linguagens que eles usam, porque são todas línguas oficiais, e que ela vai tentando se comunicar com os professores da melhor forma possível, em inglês, e às vezes usando uma palavra ou outra de alguma das línguas nativas, né, maternas que eles usam. Ela vai transitando entre as línguas, né? Uhum. Boa noite a todas e todos. Muito boa palestra, realmente. Estava pensando que a similaridade entre o Brasil e a África do Sul é muito grande. A gente viu nos desafios e também no desenvolvimento, inclusive pensando nessa ideia de uma educação para todos. Mas a minha curiosidade fica, queria talvez expandir um pouco mais, que eu sei que você fez pesquisas também em Gana, Botsuana. Como é que você vê essa trajetória nos outros países ou nos outros sistemas que você também acompanhou? Thank you. And that's a big question. There's a lot going on. But I think that is part of the aim of the research that we're doing at Disability Studies, and possibly even in collaboration with USP, is what are the different ways of understanding inclusive education, and how does it play out in different contexts? So I think there are a lot of differences that we're seeing in the African context. For example, where you've got like more collective societies that make decisions in more of a collective way, and also where they're around issues of poverty, they require different approaches really than like high income countries. So it's an ongoing process. Yeah. Ela falou que é uma grande pergunta, que depende bastante do contexto, e que essa é uma das intenções que se tem nessa parceria com a USP, mas que o que ela identifica é que esses países que têm um nível acentuado de pobreza têm desafios que países ricos não têm. Que tem contextos de países, né, no continente africano que trabalham, por exemplo, numa coisa muito mais de educação em comunidade, em outros contextos. Então, você tem que levar isso em conta quando você pensa a história da educação inclusiva nesses espaços. Mas ela brincou aqui que daria para ela ficar mais 1 hora falando de todos os sistemas educacionais dessas outras formas de organização dos sistemas educacionais inclusivos na África. Então, queria agradecer nesse momento a presença de todas as pessoas aqui, esse esforço comunicacional que fazemos na nossa língua e em outras línguas, não é? Mas é preciso fazer esse esforço para lembrar da diversidade das nossas formações, das nossas culturas e, principalmente, romper barreiras, né? E para romper barreiras a gente precisa reconhecê-las. Historicamente, nos é imposta uma separação em relação aos países africanos. Então, nessa noite, a gente continua o esforço de reconhecer a barreira que nos impuseram e forçar a sua ruptura, né? Como eu disse hoje no começo, o Oceano Atlântico hoje ficou menor, porque nós buscamos nos aproximar, não é?
Então, agradeço a Judith, que fica aqui mais alguns dias em São Paulo. Nós estamos tentando firmar um acordo entre a Universidade da Cidade do Cabo e a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, para que as pesquisas e as trocas entre estudantes de graduação e pós-graduação possam seguir acontecendo. E aí, como a gente fala o tempo inteiro aqui em direitos humanos, eu preciso realizar uma reparação. O diretor da Faculdade de Educação esteve aqui a tarde inteira e a noite inteira, e eu não o anunciei e nem o chamei. E aí, além de ser uma atitude feia, ela é injusta, porque quando a gente tem um diretor de faculdade presente o tempo inteiro, a gente precisa chamá-lo. Então eu peço ao Marcos que venha aqui e encerre essa sessão. Boa noite. Vocês vão ver agora o meu esforço comunicacional. Só apenas dar as boas-vindas à professora Judith, é um prazer em conhecê-la. Que ela se sinta em casa nesse período e as portas da Faculdade de Educação estão sempre abertas. E parabenizar a professora Carla, que também, eu gosto de chamá-la de Carla, mas é a professora Bianca, né? Professora Bianca, pelo trabalho que ela vem realizando, por essa aproximação, né? Encurtando as distâncias, atravessando o oceano. Muito obrigado, Bianca, parabéns. Obrigado.